Esta é a sua pedra de audiência. Connosco hoje, António Meira, um cidadão que nasceu no concelho de Santo Tirso e que atualmente vive em Vila Nova de Gaia. É um cidadão multifacetado. Desde novo, agarrou as oportunidades da vida. Hoje é um homem de sucesso. António Meira, seja bem-vindo. Obrigado. O senhor é um homem multifacetado, mas a vida custou-lhe. Custou, como custa a todos os homens multifacetados. Custou e cada vez custa mais. Mas soube agarrar as oportunidades da vida. Soube agarrar as oportunidades da vida e elas continuam a existir. Hoje mais difícil de agarrar, por força da situação também em que se encontra o país. Porque quando as crises não são financeiras, as oportunidades podem existir e há sempre a parte financeira que ajuda a concretizar essas oportunidades. Hoje essa componente financeira não existe e, portanto, as oportunidades são mais difíceis. As que existem têm que ser concretizadas com capitais próprios. Vivemos um momento de bloqueamento ou de oportunidades? As duas coisas. Qual seria o caminho que indicaria neste momento? O das oportunidades. Como as encontrar? Como as encontrar? Eu, por exemplo, durante o dia, dedico uma parte do meu dia a fazer pesquisas. E muitas vezes essas oportunidades surgem nessas pesquisas. Ou então surgem no conhecimento que nós temos na sociedade. Foi o caso do último investimento que fiz com outras pessoas, numa loja da Apple em Braga, no Centro Comercial Braga Parque. Um investimento na ordem dos 240 mil euros, com capitais próprios. Porque lá está, temos a componente financeira que não funciona, portanto, envolvidos há ano e meio, cerca de 8 meses, renovamos essa loja, onde fizemos um investimento de cerca de 130 mil euros. A pergunta que se faz é: investir 240 mil euros numa loja é um ato de loucura ou é de confiança? É um ato de confiança, senão não investia. É um ato de confiança porque também temos uma grande marca por trás. Com certeza não iria investir. E tem um grande país pela frente? O grande país pela frente não acredito que eu tenha um grande país pela frente. O país somos todos nós que o fazemos, só que uns fazem e outros desfazem. Mesmo assim, na altura em que fiz esse investimento, em que fizemos esse investimento, tinha noção de como estava o país, mesmo assim fui para a frente com esse projeto. Isto é um pouco defeito também meu e até da minha mulher. Que o acompanha em todos os negócios. Que me acompanha em todos os negócios. É um pouco defeito nosso de trabalhar. Não trabalhamos para deixar nenhuma fortuna aos nossos filhos. Aos nossos filhos queremos-lhes deixar educação e formação e, se possível, a empresas que gerem liquidez. Uma boa cana de pesca, como diriam no passado. Exatamente. E o futuro, com certeza, não é promissor, não podemos ser negativistas, mas não creio que seja muito promissor para a geração dos nossos filhos. Então, um português que neste momento anda à procura de uma oportunidade, mas que não esteja metido em nenhum negócio, deve desistir ou deve emigrar, como diz o Primeiro-Ministro? Não, na minha opinião não deve emigrar. Isso seria a última fase de várias etapas que a pessoa poderia passar. E eu digo muitas vezes ao meu filho, que chega à minha beira e diz: pai, tenho aí um bom negócio de uma marca de roupa que não existe em Portugal, vamos criar um franchise. Eu digo: não.
junta-te com os teus amigos e criem produtos que não existem na sociedade. Eu acho que há capital humano, o nosso país tem capital humano suficiente para criar produtos que não existem no consumo, não existem na sociedade. Não é fácil, mas creio que várias cabeças a pensar que poderão concretizar muitas vezes sonhos que, enfim, que à partida pareciam ser difíceis, não é? Essa já era a minha ideia antes de me envolver neste investimento. Portanto, era criar uma empresa vocacionada para a exportação. Estou a falar 2, 3 anos atrás. Entretanto, surgiu este negócio, achei interessante e fiquei por aí. António Meira, um homem com negócios em Vila Nova de Gaia, Proença à Nova, Penafiel, Vizela, Aveiro, Guimarães e também em Nuestros Hermanos, em Espanha. Em Nuestros Hermanos, também na Feira, Estarreja. Enfim, como é que uma empresa que gira à sua volta e à volta da esposa consegue manter vivo e atrativo este tipo de negócio? E vamos ver que é um negócio diversificado, vai da educação aos mercados financeiros, gestão de empresa, eletrónica, transporte de doentes, enfim, uma variedade e uma multiplicidade de negócios. É difícil. É difícil, exige muito de nós, principalmente de nós, os dois, exige muito de nós, exige muitos sábados, feriados e domingos de trabalho, às vezes pela noite dentro. Mesmo quando chegamos à nossa casa, ou jantamos em casa, ou jantamos qualquer coisa pelo caminho, e mesmo depois de chegarmos a casa, continuamos a trabalhar até à hora que nos deitamos. Portanto, exige muito de nós e muitas vezes também isto não é, também tem os seus quês, não é tudo cor-de-rosa. E não é tudo cor-de-rosa porque muitas vezes temos fatores externos às empresas que prejudicam o crescimento de uma ou outra empresa. Estou a falar, por exemplo, nos transportes doentes, que temos o Ministério da Saúde está sempre a deitar abaixo a atividade. Está sempre com cortes e também cria algumas dificuldades. Tem 2 empresas de transportes doentes, é isso? Temos 2. Ficam... Uma fica na Mortosa, Aveiro, e outra fica em Guimarães. Já agora pode dizer o nome delas. Da Mortosa, Transportes Flor da Ria S.A. e em Guimarães, Poli-M Limitada. Bom, é para que os nossos telespectadores lá em casa fiquem com a certeza da garantia da qualidade. A Flor da Ria, creio eu, é a 3ª, 4ª maior empresa do país de transportes de doentes. Mas na educação vamos depois à origem, que é os mercados financeiros e esses negócios. Mas a educação, há uns anos atrás, e até aos tempos de hoje, e aliás, muito recentemente com a inovação, é uma grande aposta. É. Fale-me lá do seu colégio e das suas escolas. Comprei 4 escolas em 2009. Em fevereiro de 2010. Uma marca conceituada? Uma marca conceituada. Em fevereiro, Lancaster College. Depois, em fevereiro de 2010, propuseram uma compra de outra escola, que foi em Vizela, e eu comprei a escola. Entretanto, já era meu objetivo criar a nossa própria marca e expandir-nos com a nossa marca. Criámos a nossa marca, que é o Lancaster School, Lancaster King's School, e desde essa altura até à atualidade já criámos mais 4 novas escolas. Uma delas é em Gaia, na Avenida, outra em Penafiel. E até levou a escola até a Proença à Nova. Como é que foi descobrir Proença à Nova? Não é aqui ao virar da esquina. É evidente que nós temos espectadores em Proença à Nova. Não nos levem a mal por este tipo de comentário. Mas não é fácil conseguir ir até Proença à Nova. Cunha do Presidente da Câmara, não? Não foi o Cunha do Presidente da Câmara. Eu não funciono com cunhas. Há muitas pessoas que funcionam com cunhas. O António Meira não funciona com cunhas. O Presidente da Câmara de Proença à Nova veio à cidade do Porto dar a conhecer a cidade de Proença à Nova e a sua gastronomia e a sua cultura.
Eu conheci-o e ele desafiou-me para abrir uma escola em Proença Nova. E está lá. E está arrependido? Não. Era uma necessidade premente do Conselho de Proença Nova. Era uma necessidade porque à volta de Proença Nova tem outros concelhos, como Sertá, Pedrógão Grande, em que não tem escolas de línguas. A escola de línguas, num perímetro de 20 quilómetros, existe só em Castelo Branco. Entretanto, já estive quase para abrir uma em Castelo Branco. Conheci lá um professor e estivemos a fazer uma parceria, mas decidimos investir cá no Norte, mais próximo. Acho que é mais fácil, nesta fase inicial, é mais fácil nós concretizarmos estes projetos, que também são com capitais próprios. Mas hoje em dia deve haver alguma dificuldade em conseguir alunos, isto porque não. Ou temos preços atrativos neste tipo de estabelecimentos? Nós também fizemos um ligeiro decréscimo na inscrição, no preço, na mensalidade, não fizemos qualquer descida no preço, só que a procura de alunos continua a aumentar, por incrível que pareça, e tem uma explicação. Precisamente a imigração e aquilo que eu falei há pouco, os pais querem dar formação aos filhos, querem dar educação e formação, e portanto apostam. Hoje é importante aprender-se uma língua, nomeadamente o inglês, que representa cerca de 80% do ensino das nossas escolas, que já vamos neste momento com cerca de 1050 alunos nessas escolas. Portanto, já temos mais alunos este ano do que no final do ano letivo anterior, 2011-2012. Com certeza que também cada vez temos mais, a nossa marca cada vez tem mais visibilidade, porque também sou uma pessoa que aposto no marketing. Todas as empresas devem apostar no marketing, nós também apostamos. Mas a necessidade das pessoas terem melhor formação, quem apresenta um currículo a uma empresa, se não tiver o inglês como segunda língua, dificilmente terá sucesso. Mas nas vossas escolas, para além do inglês, mandarim também, não é? Não estou enganado? Não está enganado. É uma aposta no mercado chinês? Não é uma aposta no mercado chinês, é uma necessidade de diversificar os idiomas. Mas, isto é a minha opinião, não creio que o mandarim tenha tanto sucesso como o inglês nas próximas décadas. Não. Pelas contas que faço, há mais habitantes no planeta a falar inglês do que mandarim. Depois o mandarim tem um problema. Dentro da própria China há muitos idiomas. Qual é que se vai ensinar? É complicado. Portanto, o inglês é uma língua universal. Pode ter um sotaque mais diferente nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na Austrália, mas é uma língua que todos nós percebemos. Ou pelo menos quem sabe falar inglês. O mandarim tem esse problema, pode-se chegar à China e numa cidade, Xangai, ter um idioma, ter um sotaque ou um idioma completamente diferente do que Beijing, por exemplo, ou outra cidade qualquer. Depois, a própria expressão do mandarim, acho que os ocidentais acho que não estão muito para aí virados. Embora sejam sempre projetos em aberto, porque as empresas também vivem de novos projetos, não é? Exatamente. Mas nas suas escolas, para além do mandarim, que é novidade, e do inglês, podem aprender espanhol, italiano, alemão. Há muita procura de alemão neste momento. É por causa da senhora Merkel, não? Por causa da senhora Merkel, por causa da própria Alemanha, que na Europa é o único país que tem baixado o desemprego. A Alemanha é nossa amiga ou inimiga? A Alemanha é a nossa amiga. É? A senhora Merkel e a Alemanha não têm nada a ver com o que se passa em Portugal. Indiretamente tem, mas não foi a Alemanha que criou o déficit português ou que criou a dívida soberana portuguesa. Aliás, a Alemanha está-nos a ajudar neste momento, não é? Mas, como sabe, as forças políticas de esquerda em Portugal consideram-no uma agiota. Mas as forças de esquerda em Portugal consideram todos os agiotas. E não têm razão. E não têm razão.
Portanto, as forças de esquerda em Portugal deviam fazer aquilo que estão a fazer há 3 anos atrás, e não agora. Se fizessem há 3 anos atrás, ou há 4 ou há 5, provavelmente podiam ter impedido que Portugal chegasse onde chegou. Agora, fazer depois de Portugal chegar onde chegou não vale a pena. Isso só estão, na minha opinião, estão a deteriorar ainda mais a situação portuguesa. Portanto, as paralisações, as greves, deviam ter sido feitas há 3 anos atrás. Disse-nos que a Alemanha é nossa amiga e neste momento está a colaborar com Portugal. Em que aspecto? Isto é complicado, porque... Mas eu faço essa pergunta porque sei que o senhor é analista financeiro e, portanto, eu digo que é complicado ajudar. aquilo que eu possa dizer, não é? Porque a Alemanha também se cobra da própria ajuda. E parece que bastante. E bastante, mas... De qualquer maneira, foram os portugueses e foram os governos portugueses, quando eu digo os portugueses, os nossos governantes, porque eu não contribuí nada para esta situação. Portanto, foram os nossos governantes que durante pelo menos uma década, deixaram que a economia do país se deteriorasse de forma a que hoje não haja controle sobre ela. Que não haja controle sobre o déficit. Andamos aqui há 4 anos a trabalhar para o déficit. Dou razão à doutora Manuela Ferreira Leite. Aliás, neste momento, todos damos razão. Na altura deram alguns e outros não deram, e o resultado é este. A dívida soberana, que já ronda cerca de 120% do PIB, neste momento, terá tendência a subir. E assim, teremos aqui mais uns... pelo menos 4 a 6 anos para corrigir. Não é para corrigir, quer dizer, nós nunca mais teremos nós tão cedo iremos demorar décadas para ter uma dívida soberana de acordo com o que está no Tratado de Maastricht, não é? Que são os 60% do PIB. Portanto, a nossa dívida está em 120 neste momento. E este ano não vai baixar, no próximo ano, também na minha opinião, não vai baixar. A solução para Portugal passa pela Comunidade Europeia ainda. Porque há blocos conservadores que defendem já neste momento, e até os da esquerda também, da extrema-esquerda, que a solução para Portugal é a saída da Comunidade Europeia. Não acho que Portugal tenha aqui por aí... Pelo menos da moeda única seria um passo. A tendência é cada vez... Isso regressaríamos... Quem diz isso teria que fazer uma análise há 50 anos atrás. O que é que eram os países há 50 anos atrás? Isolados. Todos isolados. A tendência, cada vez mais, até por força da própria tecnologia, a tendência cada vez mais é os países estarem mais dependentes uns dos outros. Acredita na crise psicológica? Há quem diga que esta crise não existe. Alguém a cria e acha que ela deve ser instalada porque é altamente rentável para alguns. Isto é mais psicológico do que real. Não é psicológico, quer dizer, em vez de termos o déficit público nos 60%, se temos em 120%, isto não é psicológico, não é? Isto é real. Em vez de termos um déficit orçamental... Mas as medidas também são reais? As medidas, na minha opinião, podiam ser outras medidas, não é? Eu acho que tem faltado competência aos últimos governos, na última década, tem faltado competência aos nossos governantes para governar. E eu também governo com o dinheiro dos outros. Também sei governar com o dinheiro dos outros. E é fácil governar com o dinheiro dos outros. É difícil arranjar ideias diferentes, ideias inovadoras, porque o governo prega o empreendedorismo e chega lá e não faz rigorosamente o contrário. Agora, se eles têm essas ideias e não as põem em prática, não sei. Se têm uma estratégia durante 4 anos, amanhã podem ter. E, na minha opinião, este governo tem a sua estratégia e a sua agenda. Pode não conseguir, mas tem a estratégia deles. Estão a tomar as medidas mais difíceis no princípio da legislatura e vão tomar as medidas mais fáceis no fim da legislatura, que qualquer governo também o faz. Mas, na minha opinião, acho que havia outras medidas para se tomar que não aumentar os impostos. A medida mais importante neste país e em todos é controlar a economia paralela, que já se fala que está em cerca de 35% do PIB. Os impostos faz com que cada vez haja mais fogo ao fisco, não é?
Sim. Aliás, há também quem afirme que esta fuga ao fisco e não compreendam as posições do governo, quando por um lado pretende desenvolver a economia e por outro lado sobrecarrega o tecido empresarial e social português com medidas que os cidadãos não têm dinheiro. E se não têm dinheiro, a economia fica parada. Não A funciona. exportação só por si não vai resolver. Há muitas coisas que falta dizer ao país. Uma delas, quanto é que o PIB desce sem as exportações? Portanto, as exportações estão a segurar o PIB. Mesmo assim, ele está em queda. No terceiro trimestre, creio que desceu 3,6% ou 3,7%, assim, uma grandeza. Excluindo as exportações, quanto é que o PIB desce? Ninguém sabe. Ou pelo menos, com certeza que o Ministério das Finanças sabe, que o Instituto Nacional de Estatística também sabe, mas esses números não são divulgados porque são desastrosos. É como Portugal, pela primeira vez, tem um saldo da balança comercial positivo. É normal. Se importamos muito menos, se não há consumo interno, mesmo daquilo que se importa, é bom. É um passo gigante, porque andámos décadas a ter o orçamento, a balança comercial deficitária, é bom. Mas isso não parece que isso seja o mais importante neste momento. Neste momento, este governo, poderia, e os outros também, poderiam ter controlado de diversas formas a economia paralela. Portanto, nunca houve controle na economia paralela, houve sempre um descontrole. Porquê? Porque não se tomaram medidas. Uma delas vai entrar em vigor em janeiro, que é todo o estabelecimento tem que entregar a fatura ao cliente. Porquê é que não se tomou essa medida há 10 anos atrás? Porquê é que eu vou a um restaurante e venho talão, consulta de mesa, ou não serve de fatura? Porquê? Não faz sentido. Portanto, isso era uma medida que há 10 anos atrás tinha corrigido por si só o déficit orçamental e o déficit público, porque o déficit público cresce sempre quando há déficit orçamental. Portanto, o Estado financia-se para recolher o déficit. Há um limite de 3%. O país é saudável ter um déficit? É saudável, não é. Portanto, o país, quando tem um excedente orçamental, isto quer dizer uma coisa, se calhar as pessoas não pensam um pouco nisto, estão a cobrar, o governo está a cobrar impostos a mais aos cidadãos. Portanto, quando há excedente orçamental, quase só esta resposta é que encaixa aqui. O governo tem que baixar os impostos. Portanto, se tem um excedente, tem que baixar os impostos. Como quando tem um déficit, tem que aumentar. É da opinião que baixe os impostos ou que aumente os salários? Não, eu sou da opinião que este caminho não nos leva a lado nenhum. Porque percentualmente os impostos são duros porque os portugueses ganham pouco. Porque se ganhassem a média europeia, provavelmente estes impostos não seriam tão exagerados. Mas um cidadão que ganha 80 mil euros vai pagar 50 mil euros de impostos. Sim, mas já por isso, a Europa fora, já se fala em 75% de impostos. França, por exemplo, não está correto isso, na minha opinião. Os países não vão corrigir déficit nenhum desta forma. Em França também há economia paralela, como há em Espanha. Só há uma forma, na minha opinião, de corrigir isto. É todas as empresas que contribuem para o PIB e que estão legais, porque há muita empresa ilegal, serem obrigados a emitir a faturação real. As que não são legais, há muitas empresas fantasmas, é obrigar essas empresas, o próprio Ministério da Justiça, dissolver essas empresas. Quando eu estou a falar em empresas que não estão legais, estou a falar daquelas empresas que passam faturas umas às outras do mesmo grupo, e depois até têm crédito de IVA. Mas, na minha opinião... Isso ainda é comum em Portugal? Ainda é comum isso, em Portugal. Mas mais comum é a economia paralela, não é? Sim. Mais comum é a economia paralela. Portanto, só há uma via. Nós iremos ser muito mais penalizados desta forma.
Não temos, não se vê a luz ao fundo do túnel. Mas o espectador em casa quer ver a luz ao fundo do túnel. Por isso, depois de um café, voltamos para a segunda parte e vamos ver como António Meira nos aconselha a fugir às tropelias da vida e a se ingrarmos na nossa carreira. Até já!